Boas companheiros, aqui é para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui à minha V-Strom 1050 XT. Tópico do vídeo de hoje: coisas que eu não gosto tanto na V-Strom. Sério, não passava. Coisas que eu não gosto tanto, ou que eu gosto menos na V-Strom. Já ando com ela há alguns dias, já dá para me perceber aí de algumas situações. A primeira situação que me irrita um bocadinho é a posição das pezeiras, que estão mesmo no enfiamento, ou seja, quando a gente leva os pés ao chão, estão mesmo nesse enfiamento, ou seja, que me obriga a pôr os pés mais para a frente ou mais para trás, ou mais afastados lateralmente. O que é que isso origina? Origina a eu não ter uma base de apoio dos pés tão boa como se eu pusesse os pés mesmo no alinhamento que eles deviam ter, ok? Chegaria mesmo com os pés quase todos na sua totalidade ao chão. Assim não, assim chega um bocadinho, ou seja, fico com os calcanhares um pouco levantados. Esse é o ponto número 1 que me irrita, ou que me está a irritar, e depois, como estava habituado a NC, de vez em quando dou aqui umas caneladas nas próprias pezeiras. O que vale é que elas são, vamos chamar, desdobráveis, e quando a gente embarra nelas, elas recolhem um bocadinho, mas tem sempre aquele impactozito. Depois, outra situação, é assim, isto não é por ordem daquilo que eu possa gostar mais ou que possa gostar menos, é pela ordem que me está a vir à cabeça, ok? Depois, outra situação que a minha me está a deixar um bocadinho, não é desconfortável, mas mais irritado, no sentido que estas proteções de mão parecem muito fracas, ou seja, abanam aqui bastante. O plástico também parece ser do mais fraco que pode haver. A nível estético eles são bastante engraçados. A nível de qualidade, parece-me que se eu na eventualidade deixar cair a moto, isto vai ser logo a primeira coisa a ir à vida. Cheira-me que isto vai se desfazer tudo. Por isso, esse é o número 2. Outra situação que eu não vinha muito habituado com a NC, estes espelhos retrovisores, apesar de serem bastante bons e que têm um design bastante agradável, nisso a Suzuki também melhorou aqui um bocadinho, inclusive até meteu uma coisita cromada a dizer Suzuki na parte de trás dos próprios espelhos retrovisores. Mas a verdade é que os espelhos estão muito próximos de nós. E eu aqui, as primeiras vezes que andava ou que andei na moto, por exemplo, se viesse ao capacete e tudo mais, não sei se vocês reparam, se vier ao capacete e tudo mais, a primeira tendência é ir à mão e embarrava logo no espelho, ok? Tão simples como isso.
a mim acho que estes espelhos deviam estar um bocadinho mais recuados relativamente à posição que eles têm neste momento. Pá, é a minha opinião. Outra situação, como eu já disse aí anteriormente, é a situação como aqui a Honda definiu o manuseamento do gráfico do combustível, que a meu ver não é a mais ideal, porque a moto devia tentar, ou a Suzuki devia ter tentado dar a leitura mais correta, estando a moto na posição que estivesse, ou ter arranjado forma de ter tentado arranjar aqui uma solução para nos dar, tentar dar uma indicação mais real possível, ou mais fiável possível, do combustível. E isso não acontece, ok? Porque, por exemplo, eu, se estiver com a moto inclinada, ela dá uma leitura, se estiver com a moto à direita, ela dará outra leitura, e não é logo numa situação imediata, ok? Por isso é que eu acho que para uma moto destas, esse tipo de informações devia ser o mais fidedigno e o mais real possível, ou até a moto tipo reconhecer, só dar a leitura quando estivesse numa posição que a pudesse efetivamente dar. Agora, ela tanto dá a leitura inclinada como direita, e depois, opá, lá está, são manhas que uma pessoa tem que ir apanhando da moto. Pá, é o que é. Outra situação que também pode ser relacionada com a moto é com alguma dificuldade que eu tive em encontrar acessórios compatíveis com os extras que a moto já traz. Ou seja, a Suzuki oferece-nos com a própria moto, na compra da própria moto já vos oferece umas crash bars, por exemplo, umas proteções de punhos, suportes de malas e top case. No entanto, se vocês quiserem comprar depois acessórios compatíveis com, por exemplo, como eu tive as crash bars, queria comprar um cárter, queria comprar um protetor de cárter, e a Suzuki simplesmente não disponibilizou ou não tem compatível proteção de cárter que seja compatível com estas crash bars que eles oferecem de origem. Ou seja, basicamente tinhas que estar a deitar estas crash bars fora, comprar umas novas crash bars e uma proteção de cárter. Pá, não faz sentido, não é? A meu ver não faz nada sentido. Eu depois tive que arranjar uma proteção de cárter aftermarket, por acaso foi em conta que fosse compatível com as crash bars de origem. Basicamente é isso. Opa, há muita gente que fala aí no vidro, aqui no ajustamento do vidro da frente. A mim não me faz confusão nenhuma, pá, porque o vidro, a meu ver, eu ponho na posição mais alta e ando sempre com ele nessa posição. Poderei às vezes no verão ou assim mudar aí um picãozito aí com o artista, mudar para uma posição mais baixa para poder apanhar mais um bocado de ar,
para ficar melhor, mais refrigerado, mas fora isso eu andarei sempre com o vidro na posição mais alta. Basicamente é isso, companheiros. Neste momento, até à data, são as coisas que eu menos gosto, ou que me estou a sentir um bocadinho. E já me faltava aqui frisar a situação aqui do cruise control, também por estar aqui do lado direito. Eu nunca estive com cruise control, é a primeira vez que tenho cruise control. Não sei se os outros cruise controls, já não me recordo, eu já testei motas com cruise control, mas nunca utilizei aquilo. Não sei se estarão do lado direito ou do lado esquerdo. Este aqui está do lado direito, que me obriga a ativar o cruise control, a tirar a mão do acelerador para acionar o cruise control, ou então ir lá com a mão esquerda e clicar enquanto estou a conduzir, que não será muito prático, mas é o que é. Isso também deixa-me aqui um bocadito descontente com a moto. Assim de repente não vejo mais nada. Outro fator, não é, que se aplica aí, claro, é o peso da própria moto, não é? 247 kg mais acessórios, não é propriamente nenhuma brincadeira, não é? E uma pessoa anda sempre à procura das motas o mais levezinhas possível. Já agora lembrei-me de outra situação, não estava habituado na NC, aqui no para-arranca, durante muito tempo, começo a sentir calor, principalmente aqui do lado direito, vindo do motor. Começa-se a sentir assim um calorzinho, de inverno, ou nesta altura do ano, até consigo tolerar, de verão, vamos ver, ok? Só foi mais aqui umas situações que me fui lembrando, ou que me lembrei. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, façam um grande like e tchauzinho.